Bom dia. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a minha primeira formação é jurídica, né? Advoguei durante quase 20 anos e depois de uma determinada altura da estrada da minha vida, eu resolvi me direcionar à psicologia, em especial à psicanálise. E algo que sempre me chamou a atenção como advogado, e aí uma das razões pela qual eu me bandei, me bandei, bandeei, me direcionei à psicanálise, era o fato de que no momento de uma separação, as pessoas estão extremamente emocionais, né? Elas extremamente, as mágoas vieram, as mágoas estão expostas e realmente é um momento muito difícil, muito difícil. E pensando a esse respeito, eu falei assim, poxa, por que não colocar um pouquinho uma postagem para que as pessoas que estejam passando por este momento reflitam alguns pontos. Não tenho aqui a pretensão alguma de, de uma hora para outra resolver, enfim, abrandar as coisas. Não, o objetivo não é esse. Mas é pensar um pouco a respeito da situação que você está vivendo. Vamos lá. Primeiro momento, o casamento veio em crise, ou o casamento, de repente, sei lá, aconteceu um fato, uma traição, por exemplo, um fato que acabou ali, né, determinou um término. E agora? O que eu faço? Né? Em primeiro lugar, realmente, algo que eu sempre coloco, quando você está no pico da tua emoção, não decida nada. No pico da tua emoção, procura não se manifestar, porque quando a gente está com raiva, quando a nossa mágoa vem, a gente pode fazer besteira, né? Então, às vezes, é interessante parar um pouco, refletir. Se vai continuar ou não vai continuar, é uma questão sua, né? Mas parar um pouco, refletir com você mesmo a respeito disso tudo. Casamento, gente, não entra em crise de uma hora para outra. Casamento vem vindo, de repente entra numa crise e a crise vem se instalando. É crise, não é regra. É crise, não é regra. Então a gente tem que fazer uma boa análise. Que crise que é esse? O que está ocorrendo? E até que ponto eu participo desta crise? Como eu alimento essa crise? Certo? São pontos apenas para pensar, refletir. Bom, feito isso, você está refletindo, você está pensando, e aí entra aquele momento que é um momento um tanto quanto assim complicado, da efetivação. Da efetivação. Bom, antes de entrar na efetivação, um ponto que eu acho muito, muito importante é assim, você tem filhos, não é isso? Você tem filhos, sejam maiores, menores, você tem filhos. Se vocês puderem poupar um pouco os filhos, é melhor. Eles não têm nada a ver com a tua relação com o teu marido, com a tua esposa. Eles têm a ver com você, pai, mãe. Correto? Procure poupar esta criança, este filho. Claro, se o filho é mais velho, maior de idade, tem mais compreensões a respeito, né? Quando ele é mais novo, ele não tem essa compreensão.
Então ele vai, muitas vezes a criança, como um ser extremamente egóico, vai puxar para si a responsabilidade. Eu me lembro, só para elucidar um pouco, um caso que eu peguei como advogado há muito tempo, em que o casal veio ao meu escritório procurar uma separação, procurar fazer, né, uma separação consensual. O que significa dizer isso? Sem briga, tranquilos. Os termos estavam postos e não havia problema algum. As mágoas, claro que existiam, mas eles estavam tentando fazer uma separação mais tranquila. E naquele momento, conversando com eles, era um advogado só, eu, né, procurei orientá-los e alertei. Cuidado com as palavras, cuidado com as emoções. Por vezes, a separação vem uma possibilidade de ser por consenso e transforma, em razão de uma palavra ou outra, um litígio. Bom, como vocês já devem estar imaginando, acabou num grande litígio, infelizmente. Não entrei, aí como eu estava tentando no consensual, eu me retirei, né, para não advogar para um ou para o outro, uma vez que eu estava no casal, né, advogava para o casal. Bom, gente, até que um dia eu recebo no meu escritório uma correspondência de um dos filhos deste casal pedindo ajuda, porque ele e a irmã não estavam mais aguentando. Aquilo me tocou muito, né? Aquilo realmente mexeu muito comigo, porque a briga deles estava afetando a vida das crianças. Vai afetar? Sim, vai afetar, gente. Não tem como a separação dos pais não afetar a vida dos filhos. Mas pior do que a separação dos pais é a briga dos pais. É a briga dos pais. A separação dos pais, o filho vai entender. O filho vai compreender. Né? Por mais que uma grande dificuldade, mas agora, quando os pais brigam, o filho olha e diz assim: gente, para que lado eu corro? Para minha mãe, do meu pai, o que eu faço? Pensem na cabeça dos filhos, a emoção dos filhos. Nesse momento, gente, é quando você tem que olhar e dizer assim: tá, vamos poupar as crianças, os nossos filhos. Não há necessidade de chegar e dizer assim: teu pai é um safado, tua mãe é uma... Nada disso. Relaxa. Guarde seus pensamentos para você. Guarde sua mágoa. Certo? Às vezes eu indico até fazer uma terapia para você se reforçar. Você ter um reforço emocional. É importante. Mas procura poupar essas crianças, porque elas não têm relação com o casal, mas elas têm relação com o pai e com a mãe. Então, isso que eu gostaria de colocar hoje. Inicialmente, eu ia até me estender um pouco mais, mas não vou me estender. Acho que vou ficar por aqui e colocar nesses termos. A separação é do casal. Os filhos vão continuar sendo filhos. Os filhos vão continuar sendo os filhos. Serão os filhos de A e de B. Pronto. Se A e B brigarem, como é que eles fazem? Então, pensem, reflitam, tá? E numa próxima postagem, eu vou colocar um outro ponto a esse respeito, a respeito
divórcio e a questão emocional. Um abraço, fiquem bem.